A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 14, está escrito: guarda aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo que habita em nós. O que a nós foi confiado pelo Espírito Santo? Essa pergunta-chave na vida do verdadeiro cristão, daquele que fielmente segue o Senhor Jesus Cristo. O que a ele foi confiado? Quando você busca a palavra de Deus, quando você vai ler o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15, você entende o que a ti foi confiado. A pregação da palavra, a ministração do Evangelho de Cristo Jesus. Este é o manifesto do Senhor Jesus Cristo na vida daquele que o teme, na vida daquele que o segue, na vida daquele que obedece à sua palavra, que é pregar o Evangelho, que é anunciar as boas novas a toda criatura. E pregar o Evangelho, ele não consiste em ensinar uma característica religiosa. Não consiste em você ensinar uma nova doutrina para as pessoas. Mas consiste em você instruir a humanidade a seguir, a obedecer o Evangelho de Cristo Jesus. A seguir, a obedecer a palavra do Senhor Jesus Cristo. A ser fiel aquilo que o Senhor propôs para a sua vida, propôs para o seu dia a dia, propôs para o seu cotidiano. Sabemos que existe dois grupos de religião cristã: aqueles que são adeptos ao catolicismo e aqueles que são adeptos ao protestantismo. E você tem que escolher qual grupo que você tem que estar. É isso que eles colocam para você. Mas a verdade é que você não precisa pertencer nem ao grupo religioso A e nem ao grupo religioso B. O que você precisa é ser obediente à palavra. Entre ser católico ou ser evangélico, escolha ser cristão. Ou seja, escolha Cristo, escolha obedecer a Cristo, escolha obedecer a doutrina na qual Cristo colocou para você. E qual é a doutrina que Cristo colocou para nós? É pregar a sua palavra, é evangelizar, é dizer as boas novas. É isso que o Senhor impõe para nós. É essa a condição que o Senhor coloca para todos aqueles que lhe obedecem, para todos aqueles que lhe seguem, para todos aqueles que querem ser salvos. Todos aqueles que almejam, todos aqueles que desejam, todos aqueles que cobiçam ter uma morada eterna ao lado de Cristo Jesus, tem a obrigatoriedade de pregar a palavra, de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Não tem como você ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo, você ser um cristão e não falar do amor de Cristo. Não tem como você ser cristão e ao mesmo tempo ser adepto a religiões pagãs. Não tem como você ser cristão e ao mesmo tempo andar em concordâncias com as coisas deste mundo. Você precisa fazer uma escolha. E a escolha que o Senhor Jesus Cristo coloca para nós é essa. É a obediência à sua palavra. É a fé aos seus princípios, à sua doutrina, aquilo que Ele tem para conosco. É isso que o Senhor tem para conosco. É isso que o Senhor Jesus Cristo nos oferece. É isso que o Senhor Jesus Cristo impõe para nós. É a obediência ao seu querer, é a obediência à sua palavra. Então, quando o Senhor fala, guarda
aquilo que a ti foi confiado pelo Espírito Santo, o que a nós foi confiado pelo Espírito Santo? O poder de pregar o Evangelho de Cristo Jesus, o poder de anunciar as boas novas de Cristo Jesus. É isso que foi confiado a nós, é isso que devemos fazer: pregar a palavra, anunciar as boas novas, dizer acerca da salvação em Cristo Jesus. Não podemos ocultar isso, não podemos dizer que somos cristãos e ao mesmo tempo não ter a audácia de poder falar do amor de Cristo Jesus. E aí quando fala para você guardar aquilo que foi confiado pelo Espírito Santo, ou seja, você guardar a responsabilidade que você tem de pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Quando você se torna um religioso, quando você é um religioso praticante, seja do catolicismo, seja do protestantismo, você cai em contradição. Porque como você vai guardar aquilo que foi confiado pelo Espírito Santo a você, se você se prender no sistema, se você se prender no regime religioso? Tem hora nas nossas vidas que nós precisamos fazer uma escolha: seguir um sistema religioso ou ser obediente à palavra, ou ser obediente ao Evangelho de Cristo Jesus. Tem hora nas nossas vidas que precisamos fazer essa escolha. E essa escolha está sendo dada a nós hoje. Se continuarmos persistindo, se continuarmos insistindo em ser uma pessoa religiosa, descompromissada com a palavra do Senhor Jesus Cristo, mas obediente a um sistema religioso, o que nós teremos a apresentar perante o Senhor Jesus Cristo? O que nós teremos para entregar ao Senhor Jesus Cristo quando chegar a hora que perante Ele nós apresentaremos? Então é preciso que nos libertamos do sistema religioso, nos desprendemos da cultura religiosa e abraçamos de uma vez por toda a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, a fim de que, assim, o Evangelho de Cristo Jesus seja pregado, o Evangelho de Cristo Jesus seja anunciado, pessoas de fato sejam alcançadas, sejam libertas, e assim como nós, possa voltar para a sua terra, possa voltar para os seus familiares, para o seu convívio do dia a dia e pregar aquilo que o Senhor fez na vida dela, aquilo que o Senhor operou na vida dela. Então, guarda aquilo que lhe foi concedido pelo Senhor Jesus Cristo. Guarda aquilo que lhe foi confiado. Guarda aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, que é o poder de pregar o Evangelho, de anunciar as boas novas. Seja audacioso, não seja um covarde que se esconde atrás de um sistema religioso, mas tenha a ousadia de pregar a verdade, de anunciar a verdade. Não seja uma pessoa, não seja um religioso frustrante, não seja somente um religioso qualquer, mas ousa pregar a palavra, ousa pregar as boas novas, ousa pregar aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Ousa anunciar aquilo que o Senhor realizou na sua vida. Todos nós que um dia levantamos a mão e aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único suficiente Salvador, nós temos esse poder, nós temos essa condição de pregar o Evangelho. Então não podemos nos acovardar, não podemos nos prender no sistema religioso, não podemos nos prender numa doutrina, em satisfazer o nosso ego, em buscar as nossas próprias vontades, deixando de lado aquilo que pelo Senhor Jesus Cristo nos foi concedido, nos foi confiado.
que é pregar a sua palavra, que é anunciar o seu evangelho, que é dizer as boas novas em seu nome. Quantas pessoas que até esse momento em que estamos aqui deixou de ouvir o evangelho de Cristo Jesus porque estávamos presos em um sistema religioso. Quantas pessoas que deixou de ser salvo porque nós estávamos buscando satisfazer as nossas vontades, estávamos preocupados em satisfazer o nosso ego, em satisfazer aquilo que agrada-nos, deixando de lado a vontade de Cristo, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Quantas almas foi entregue ao diabo para que chegasse o momento em que nós nos desprendesse de um sistema religioso, deixasse de lado a cultura religiosa e tomasse a postura do verdadeiro evangelista, do verdadeiro pregador do evangelho. Pois foi para evangelizar que o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Foi para pregar a sua palavra e o Senhor Jesus Cristo nos chamou. Não nos chamou para formar templos religiosos. Não nos chamou para que vivêssemos em comunidades, aprisionado em uma doutrina criada por homens. Mas nos chamou para evangelizar, nos chamou para pregar, nos chamou para dizer a sua verdade, para dizer o seu querer, para dizer aquilo que ele quer, aquilo que ele pensa, aquilo que ele deseja. É por isso que uma vez que aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, morremos para nós e ressuscitamos para Cristo, para que assim os nossos desejos sejam sepultados e somente a vontade de Cristo Jesus prevaleça na nossa vida. E a vontade de Cristo Jesus em nossa vida é a qual? Que pregamos a verdade, que pregamos o seu evangelho. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor almeja. É isso que o Senhor espera de nós. Que pregamos a palavra, que anunciamos a boa nova, a fim de que toda a humanidade possa ouvir, possa alcançar, possa ter a chance, não possa ter desculpa de quando chegar perante ele, falar que ninguém nunca falou para ele sobre o seu amor, sobre a salvação que ele estava lhe oferecendo. Então, guarda aquilo que lhe foi confiado, que é a palavra, que é o ministério da evangelização. Despenda desse sistema religioso que você vive até agora e ousa a pregar, ousa a viver a palavra de Cristo Jesus, de modo que você não vive conforme os seus próprios desejos, de modo que você não vive conforme as suas próprias vontades, mas que você possa viver dependente da palavra do Evangelho de Cristo Jesus. E como tal você possa pregar, como tal você possa anunciar, não ensinando às pessoas uma doutrina religiosa, não ensinando às pessoas uma nova religião, mas ensinando a humanidade a obedecer, a seguir aos mandamentos, ao Evangelho de Cristo Jesus. Não de maneira arrecadatória, ou seja, não cobrando por isso, quer seja através de dízimos,
quer seja através de oferta, porque pela graça sois salvos. Então, pela graça, também devemos pregar a palavra. As boas novas em Cristo Jesus nos foi dada gratuitamente, para que de maneira gratuita a gente também possa pregar, a gente também possa dizer, a gente também possa anunciar, a gente também possa falar. Ousa a pregar a palavra de Cristo Jesus, nas condições na qual o Senhor lhe deu, nas condições na qual o Senhor lhe coloca, da maneira, do modo operante. Mas não perca em momento algum a capacidade de dizer a verdade, de anunciar as boas novas, de falar do amor de Cristo Jesus para com a humanidade. Não tema, mas sejais audacioso, sejais corajoso, falando aquilo que o Senhor quer, falando aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor confiou a nós, que é pegar a sua palavra, que é anunciar as suas boas novas. Não pense que você não tem capacidade, não pense que você não tem estudo, não pense que você não tem conhecimento o suficiente da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que habita em ti, ou seja, o Espírito Santo, é Ele que há de te usar, é Ele que há de te revelar o desejo de Cristo Jesus, de modo que você possa, de maneira que você tenha condições de pregar a sua palavra, de anunciar o seu evangelho, de falar as suas boas novas. Então, não tema, não fique intimidado, pois não precisamos de diplomas, não precisamos de certificações religiosas para que a gente possa dizer aquilo que o Senhor quer. Lembra de João Batista, o maior profeta do cristianismo. Lembra-te da forma com que ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Cristo. Arrependei-vos. É isso que a gente precisa falar. É isso que a gente precisa levar para as outras pessoas. Arrependei-vos. É chegado. Arrependei-vos, porque é chegada a hora. É isso que precisamos dizer. Não precisamos entrar em discussões teológicas, não precisamos entrar em discussões humanas. O que precisamos é simplesmente dizer: se você não se arrepender dos caminhos que você tem levado, quer seja mundano, quer seja religioso, você há de perecer pelo mesmo caminho. Porque aquele que não aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, que não se arrepende dos seus pecados, será lançado no lago de fogo. Mas aquele que vive uma vida religiosa, aquele que não obedece à palavra de Cristo Jesus, aquele que não ousa pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, esse também corre sério risco de ser lançado no lago de fogo, porque não ousou, porque não guardou aquilo que a ele foi confiado pelo Senhor Jesus Cristo.
que é pregar a palavra, que é viver somente da palavra, mas antes amou, abraçou um sistema religioso. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz.